Hoje vai ser uma receita do Claude Troisgros e do tempo que ele ainda apresentava aquele programa na GNT com o Renato Machado e o Menu Confiance. E essa receita, desde que eu vi o Claude fazendo a primeira vez, a gente já testou, enfim, além de ter testado, a gente já apresentou ela para uma plateia, para várias plateias diferentes, e ela sempre foi super aprovada. É uma das receitas mais gostosas que eu já vi o Claude apresentando, enfim, e acho que todo mundo vai gostar. Pra gente fazer é um arroz negro com lula, e aproveitando a estação da lula aqui nessa região que nós estamos. Aqui são os ingredientes que a gente vai precisar. O arroz negro, que ele não é o arroz selvagem, é o arroz negro mesmo, é um arroz que agora, recentemente, ele começou a ser produzido aqui no Brasil, e ele solta uma tinta que a aparência dele é até parecida com a tinta da lula, que é aquele risoto tradicional de lula ao Nero de sépia, mas esse aqui não, esse aqui ele tem um sabor muito diferente, que é um sabor de castanha, esse arroz negro, que é muito gostoso. Então, o arroz negro, nós temos aqui a lula, aqui tem, na verdade são 600 gramas de lula suja, né, que deve dar aqui mais ou menos 300 gramas de lula limpa, cortadas em anéis grossos e com as cabecinhas. A gente tem a cebola cortada grossa para fazer a lula, e aqui para fazer o risoto. A gente vai fazer separado, vocês vão ver. Nós temos aqui tomate picado e sem semente, creme de leite, cheiro verde, isso aqui a gente vai usar por último, azeitona. Nós temos, a azeitona é muito pouquinho, só para dar um saborzinho, alho picadinho, e isso aqui é um bouquet garni feio com com esse barbante todo aqui. Acho que não é o ideal, mas enfim, era o que eu tinha aqui para fazer um bouquet garni. Vinho branco e queijo depois pra gente ralar, azeite, enfim, o resto é tudo muito comum. Quem precisar, enfim, quem tiver acesso à receita inteira, vocês podem acessar no site do Claude, tem uma lista lá de receitas que ele colocou, entre elas essa receita do risoto negro com lula, vale a pena conferir. Aqui a gente vai começar primeiro fazendo o arroz. Na receita original, a indicação é para começar primeiro com a lula, só que a lula demora muito menos do que o próprio risoto, porque esse arroz negro, ele é muito mais duro do que o próprio arroz de risoto, do arroz arbóreo. Ele demora muito mais para cozinhar. Você pode começar tranquilamente pelo arroz, dá tempo tranquilo de fazer a lula, para depois incorporar aqui. Então, essa é uma adaptação que a gente aprendeu com a prática aí dessa receita. Primeiro, do jeito mais simples, já fritando a cebola no azeite. Para ela murchar um pouco. Agora que a cebola já está murcha, já está bem gostosa, a gente vai colocar o arroz. Esse arroz aqui tem 250 gramas, para 2 pessoas. A gente pode fazer um pouco menos, umas 200 gramas mais ou menos. Então a gente deixa um pouco aqui. Isso aqui eu acho que é o suficiente para 2 pessoas comerem muito bem. Interessante que esse arroz, ele tem, por essa consistência diferente que ele tem que fritar pelo menos 5 minutos aqui na panela, nessa panela quente. Então tem que ter um pouco de paciência, ele já começa soltar um pouquinho dessa cor dele vocês vão perceber depois que a gente colocar o vinho, que já começa a soltar. Então a gente tem que fritar aqui 5 minutos. Enquanto o nosso arroz está aqui fritando, a gente pode começar a lula. A lula a gente primeiro frita, refoga aqui no azeite, uma cebola grande picada
mais grosseiramente. Enquanto isso, a gente já vai colocar também o vinho, mais ou menos 100 ml de vinho aqui na... Não sei se dá pra ver aí pela câmera, mas ele já começa a soltar essa cor aqui, olha. Essa tinta desse arroz. Esse é o charme desse risoto. Olha, parece que a gente colocou vinho tinto. Na verdade é vinho branco mesmo. Agora o vinho tem que evaporar completamente, o álcool tem que evaporar. Aqui na parte da nossa lula a gente vai colocar o alho. Para refogar. Agora vamos colocar o tomate para refogar também aqui na nossa cebola e alho. O tomate sem pele e sem semente, já bem picadinho. A gente vai pôr a lula aqui. Vamos continuar refogando. Se essa panela fosse maior, seria melhor. Mas hoje aqui eu não tinha uma panela mais adequada para fazer essa lula, né? Vamos lá. Agora ela vai já adquirir uma certa consistência nessa primeira refogada. Agora aqui a gente tem o nosso arroz com o vinho que já secou. Então a gente já vai colocar a água. Para esse risoto não há necessidade de você ir colocando a água como a gente faz, colocando a água de pouco em pouco, como a gente faz com um risoto de arroz arbóreo. Você pode colocar mais água de uma vez só. O Claude na receita recomenda colocar metade da água e depois a outra metade. Eu já coloco um tanto, meio a olho, enfim, e a partir do momento em que ela vai adquirindo a consistência, a gente vai testando para ver se precisa mais ou menos água, a gente coloca a segunda vez um pouco mais ou um pouco menos disso que foi colocado agora. Coloquei 2 conchas grandes aqui da água quente, água fervente. Agora que a gente já deu essa primeira refogada na lula, a gente vai colocar um pouquinho da azeitona. Na receita original, e fica mais gostosa, é com azeitona preta, mas a gente errou e esqueceu de comprar, então hoje veio com azeitona preta mesmo. Mas o ideal é a azeitona preta sem semente, o bouquet garni de ervas variadas, aí o que você tenha acesso. A gente tempera com um pouco de sal. Pimenta do reino. E a gente vai colocar agora o vinho branco. E um pouco da água fervendo daqui desse lado. Mais ou menos para cobrir a lula. Pronto, desse jeito aqui. Eu prefiro sempre colocar um pouco mais de vinho. O vinho sempre dá um sabor mais gostoso. A água é só para completar mesmo. E agora isso aqui vai ficar cozinhando por 25 minutos. Até
ela vai dar uma boa secada essa lula. Então ela vai ficar por aqui. A gente deixa semi-tampada, 25 minutos então. A água que a gente colocou antes já secou, então a gente colocou a outra restante, o restante da água, porque o arroz ainda está bem duro, está bem firme. Então a gente colocou mais 2 conchas de água quente aqui até, vamos deixar o arroz aqui cozinhando mais um pouquinho. A gente vai aproveitar que ele está com água e temperar um pouquinho com sal, que a gente não tinha colocado nada ainda, né? Sal e um pouquinho de pimenta do reino. Depois a gente vai ter que acertar, tá? Esse é só um primeiro acerto de sabor. Depois que a lula vier, a gente provavelmente vai ter que dar uma acertada final aqui no nosso risoto. Agora a gente vai começar a ir para os finalmente. Vai vir aqui tirar o pegarni. E agora a gente já passou o tempo, deu 25 minutos, eu desliguei o fogo. Então a gente vai incorporar essa lula aqui no nosso arroz. Dependendo da consistência que tiver o arroz, você pode colocar um pouco dessa, mais ou menos desse caldo que ficou aqui do cozimento da lula, porque ele ainda vai incorporar um pouco mais e ajudar a cozinhar ainda o nosso arroz com todo esse sabor que tá aqui, que ficou desse cozimento da lula. Então, muito melhor do que colocar água, a gente pode colocar um pouco desse caldo. Se o arroz estiver quase bom, você coloca menos. Se o arroz ainda estiver muito duro, você pode colocar mais e o arroz vai acabar de cozinhar aí com esse caldo da lula. Com essa incorporação, a lula vai adquirindo a cor aqui do arroz negro, vai ficando tudo escuro. Esse é o charme desse prato. Nós estamos chegando agora nos finalmente. Eu já corrigi um pouquinho do sal e da pimenta do reino que estavam faltando. E agora a gente vai finalizar o nosso risoto com um pouco de creme de leite fresco. Um pouco de manteiga. Cheiro verde bem picadinho. E um pouco do queijo ralado. Queijo ralado na hora, tá? A gente desliga só pra finalizar. Vamos deixar ele descansar um pouquinho agora, antes de montar os pratos. Agora a gente vai finalizar o prato. Ele está bem na consistência, está bem úmido, acho que o sabor está muito gostoso. Vamos lá. Umas gotinhas de limão, para dar um pouquinho de acidez. Parmesão ralado na hora. Para finalizar, um toquezinho de azeite e cefini. Agora só para ver se tá bom mesmo.
Beijo.